IADES, 2022, professor, Universidade do Distrito Federal, Matemática e Inteligência Artificial. Ao implementar algoritmos de aprendizado de máquina, a inclusão de mais features pode levar a uma queda de desempenho no poder preditivo do modelo de aprendizado de máquina, ou, também aumentar o tempo de treinamento. Portanto, em certas situações, é essencial a implementação de métodos necessários para a redução da dimensionalidade do conjunto de features. Um dos métodos utilizados para a redução da dimensionalidade dos dados é a Principal Component Analysis. B. K-near neighbors. C. A árvore de decisão. D. Support Vector Machine. E. Regressão linear. A redução de dimensionalidade tem por objetivo, basicamente, retirar variáveis menos importantes para deixar no conjunto de processamento apenas o núcleo fundamental. Para realizar essa solução, um dos métodos é a análise dos componentes principais, PCA, Principal Component Analysis. Vejamos abaixo uma descrição desse método, Principal Components Analysis, PCA. Talvez a técnica mais conhecida de redução de dimensionalidade seja o PCA. Sua popularidade é dada por dois motivos: é uma técnica não paramétrica, ou seja, não possui parâmetros. É linear, simples e rápida. O PCA é baseado na variância dos dados, ou seja, ele tenta criar uma nova representação dos dados, com uma dimensão menor, mantendo a variância entre eles. Seus novos eixos são descorrelacionados, ou seja, a esperança do produtos deles é nula. Cada eixo possui uma variância, normalmente dada em % em relação ao todo. Na imagem do início desse post, há um gráfico com cujos eixos são os dois primeiros componentes principais com um total de 73% mais 22,9% é igual a 95,9% da variância total. Note que os dados do íris, banco de dados utilizado na imagem do início, possui 4 dimensões, porém o PCA consegue manter 96% de variância com apenas dois novos eixos. Praticamente uma redução de 50% das variáveis. Os demais itens tratam de algoritmos de aprendizado de máquina, seja de aprendizagem supervisionada, como de não supervisionada. Gabarito, letra A. Cebrasp, CESP, 2021, analista, SERPRO, ciência de dados. No que se refere a técnicas de regressão, técnicas de agrupamento e aprendizado profundo, julgue o item a seguir. Uma máquina de Boltzmann instanciada em um determinado contexto identifica os seus objetos e as suas características e classificações, bem como reforça os padrões aprendidos e monitora os padrões desconhecidos. Certo ou errado? As máquinas de Boltzmann estão presentes em nossas vidas mais do que podemos imaginar. Elas são consideradas um tipo de rede neural utilizadas em sistemas de recomendação. E aqui é importante pontuar os famosos serviços de streaming. Quando você está no seu momento de descanso, quando isso acontece, pois vida de concurseiro é pesada a risos, e decide assistir um filme ou uma série. Ao fim do filme, por exemplo, aparece algum tipo de recomendação. Para que isso possa acontecer, uma das ferramentas utilizadas para isso são as máquinas de Boltzmann. A máquina de Boltzmann é um tipo de rede neural em que os neuroníons estão ligados entre si. Por isso, ao contrário de um modelo em camada, a rede pode identificar e aprender o comportamento padrão do sistema. Assim, ele pode identificar alterações e também o que estiver fora do padrão. Nas palavras de Fernando Feltrin, uma Boltzmann Machine é um modelo que, quando instanciado em uma determinada plataforma ou contexto, imediatamente irá identificar os objetos desse contexto, assim como suas características e classificações. E a partir daí ela reforça os padrões aprendidos e monitora qualquer padrão desconhecido. Diante do exposto acima, vemos, portanto, que o item é correto. Gabarito, certo. Cebrasp, CESP, 2021, analista, SERPRO, ciência de dados. Dados ausentes são muito comuns em aplicações que envolvem preenchimentos de formulários. Para o seu tratamento estatístico, encontra-se, na literatura, uma taxonomia para o mecanismo gerador de dados ausentes que os classifica em tipos como MAR, Missing at Random, MCAR, Missing Completely at Random, e MNAR, Missing Not at Random. Considerando essas informações, julgue o item a seguir, relativos ao tratamento de dados ausentes.
Geralmente, os dados ausentes do tipo NAR são ignoráveis por não haver relação entre o processo gerador de dados ausentes e os parâmetros que são objeto de estudo estatístico. Certo ou errado? Em Machine Learning, uma hora ou outra você vai precisar lidar com dados ausentes, missing data. Observação. Momento redundante, risos o dado é ausente, pois de alguma forma ele não informado. E sobre isso há várias possibilidades. Por exemplo, suponha que tenhamos recebido dados de censo e que um atributo idade tenha sido informado como ausente. Isso é porque a amostra não quis revelar a sua idade? Não sabia a idade? Quem fez as perguntas se esqueceu de pedi-la. Há algum padrão para as idades ausentes? Ela está correlacionada com um outro atributo? Ou é totalmente aleatória? Exemplo retirado do livro Machine Learning, Guia de Referência Rápida. Fechando a observação e voltando aos dados ausentes, missing data. Algumas vezes eles podem ser ignorados e outras vezes não e de alguma forma precisarão ser tratados. Para o tratamento dos dados precisamos escolher qual o mecanismo mais adequado para a situação. Podemos citar 3 desses mecanismos, em que cada um deles irá descrever uma possível relação entre a propensão dos dados a serem perdidos e os valores dos dados, tanto os que são perdidos quanto os observados. Os mecanismos são MAR, Missing at Random. Nesse mecanismo irá haver uma relação muito organizada, sistemática, entre a propensão dos valores ausentes e os dados observados. CAR, Missing at Completely Random. Nesse mecanismo não há relação alguma entre a falta de dados e quaisquer valores, sejam eles observados ou ausentes. NAR, Missing Not at Random. Nesse mecanismo existe uma relação entre a propensão de um valor estar ausente e seus valores. Os 2 primeiros mecanismos, MAR e CAR, são conhecidos como ignoráveis, pois não é necessário incluir informações sobre os dados ausentes. O terceiro mecanismo, NAR, é conhecido como não ignorável, pois é necessário modelar os dados perdidos à medida que é trabalhado com ele. É basicamente você precisar explicar o motivo dos dados estarem faltando. Feita essa breve introdução, vamos responder ao item, que nos diz, geralmente, os dados ausentes do tipo NAR são ignoráveis por não haver relação entre o processo gerador de dados ausentes e os parâmetros que são objeto de estudo estatístico. Conforme vimos acima, o item é incorreto, pois os dados ausentes do tipo NAR são não ignoráveis e há, sim, relação entre o processo gerador de dados ausentes e os parâmetros que são objeto de estudo estatístico. Dá até para fazer um mnemônico e afirmar que o N de NAR pode ser de não ignoráveis. Os outros 2 tipos MAR e CAR são considerados ignoráveis. Item, portanto, incorreto. Gabarito, errado. Sebrasp, CESP, 2021, Analista, SERPRO, Ciência de Dados. Dados ausentes são muito comuns em aplicações que envolvem preenchimentos de formulários. Para o seu tratamento estatístico, encontra-se, na literatura, uma taxonomia para o mecanismo gerador de dados ausentes que os classifica em tipos como MAR, Missing at Random, CAR, Missing Completely at Random, e MNAR, Missing Not at Random. Considerando essas informações, julgue o item a seguir, relativos ao tratamento de dados ausentes. Os dados ausentes do tipo MAR são aqueles que dependem de fatores, ou variáveis, observáveis, como, por exemplo, o horário de preenchimento de um formulário. Certo ou errado? Em Machine Learning, uma hora ou outra você vai precisar lidar com dados ausentes, missing data. Observação momento redundante, o dado é ausente, pois de alguma forma ele não informado. E sobre isso há várias possibilidades. Por exemplo, suponha que tenhamos recebido dados de censo e que um atributo idade tenha sido informado como ausente. Isso é porque a amostra não quis revelar a sua idade? Não sabia a idade? Quem fez as perguntas se esqueceu de pedi-la. Há algum padrão para as idades ausentes? Ela está correlacionada com um outro atributo? Ou é totalmente aleatória? Exemplo retirado do livro Machine Learning, Guia de Referência Rápida. Voltando aos dados ausentes, missing data. Algumas vezes eles podem ser ignorados e outras vezes não e de alguma forma precisarão ser tratados. Para o tratamento dos dados precisamos escolher qual o mecanismo mais adequado para a situação.
Podemos citar três desses mecanismos, em que cada um deles irá descrever uma possível relação entre a propensão dos dados a serem perdidos e os valores dos dados, tanto os que são perdidos quanto os observados. Os mecanismos são missing at random. Nesse mecanismo irá haver uma relação muito organizada, sistemática, entre a propensão dos valores ausentes e os dados observados. Missing at completely random. Nesse mecanismo não há relação alguma entre a falta de dados e quaisquer valores, sejam eles observados ou ausentes. Missing not at random. Nesse mecanismo existe uma relação entre a propensão de um valor estar ausente e seus valores. Os dois primeiros mecanismos, mar e car, são conhecidos como ignoráveis, pois não é necessário incluir informações sobre os dados ausentes. O terceiro mecanismo, nar, é conhecido como não ignorável, pois é necessário modelar os dados perdidos à medida que é trabalhado com ele. É basicamente você precisar explicar o motivo dos dados estarem faltando. Feita essa breve introdução, vamos responder ao item, que nos diz: os dados ausentes do tipo mar são aqueles que dependem de fatores, ou variáveis, observáveis, como, por exemplo, o horário de preenchimento de um formulário. Vimos na descrição desse tipo que há uma relação entre os valores ausentes e os dados observáveis. Porém, nesse mecanismo, quando observamos o horário de preenchimento de um formulário, por exemplo, podemos ter alguma informação do motivo que algum campo não foi preenchido. Assim, uma análise mais precisa dos dados, sem achismos ou vieses, pode ser entregue, pois saberemos o motivo pelos quais algum dos campos não foram preenchidos. Observação. Foi dito acima que esse tipo de mecanismo é um tipo ignorável, ou seja, não é necessário incluir informação sobre dados faltantes, porém caso haja necessidade não há empecilho para isso. Como o item não foi taxativo, mas exemplificativo, é correto. Gabarito, certo. Sebrasp, CESP, 2021, analista, SERPRO, ciência de dados. Determinado parâmetro será estimado recursivamente com a ajuda de um método de otimização matemática com base em uma função objetivo g. Para essa estimação, a base de dados de treinamento consistirá de n observações. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir. O gradiente descendente em lote é um método probabilístico de otimização no qual, para cada iteração, encontram-se L multiplicação N observações geradas mediante amostragem, com reposição, da base de dados de treinamento, em que L representa o número de lotes, com L, 1. Certo ou errado? Primeiramente, devemos entender o que é o gradiente descendente e depois verificar os seus tipos. O gradiente descendente é um dos algoritmos de maior sucesso em problemas de machine learning. Um método consiste em encontrar, de forma iterativa, os valores dos parâmetros que minimizam determinada função de interesse. Veja um exemplo gráfico disso. Agora, veja nesse artigo abaixo as diferenças entre o gradiente em lote, o gradiente estocástico e o gradiente de mini-lotes. A questão não definiu o gradiente em lote e por isso está errada. Observe, o método do gradiente descendente, também chamado gradiente descendente BAT, utiliza, em cada iteração, toda a amostra de treino. Trata-se de um algoritmo útil para matrizes bem condicionadas e problemas fortemente convexos. Entretanto, frequentemente traz problemas, pois problemas interessantes não são fortemente convexos ou bem condicionados. Além disso, tal abordagem apresenta outros aspectos que merecem ser ressaltados. Pode ser muito custoso computacionalmente, pois para cada atualização do conjunto de treinamento, precisamos ensinar o algoritmo desde o início, inviabilizando, inclusive, qualquer método online, expediente em que os exemplos chegam em um fluxo contínuo. Ademais, considerando que o erro padrão da média estimada é dado por sigma n, quando aumentamos o número de exemplos, temos um retorno, ganho, menor que o linear. Por exemplo, compare as estimativas advindas de uma amostra de tamanho 100 e outra de tamanho 10.000. O segundo caso requer 100 vezes mais computação, mas reduz o erro padrão da média em apenas 10 vezes. Outro aspecto é com relação a observações redundantes. Muitas vezes o conjunto completo de treinamento apresenta exemplos que pouco contribuem para a atualização dos parâmetros. O gradiente descendente estocástico, Stochastic Gradient Descent, minimiza esses problemas,
pois utiliza em cada iteração apenas uma observação. Um meio-termo entre o BAT e estocástico é o gradiente descendente mini-BAT, no qual em cada passo obtém-se uma amostra do conjunto treino. Neste caso, o tamanho da amostra, chamado mini-BAT size, será mais um parâmetro de estudo. Essa é uma desvantagem do método. Tipicamente, utilizasse valores entre 2 e 100. A vantagem de se usar tal abordagem sobre o BAT é a velocidade em se atualizar os parâmetros. Já sobre o estocástico, está na implementação vetorizada, paralelizando os cálculos. Veja que a questão se alinha mais à definição de mini-lotes que utiliza a amostragem e o conjunto de treino descrito no enunciado, L multiplicação N observações geradas mediante amostragem, com reposição, da base de dados de treinamento, em que L representa o número de lotes, com L maior que 1. Gabarito, errada. Sebrasp, CESP, 2021, Analista, SERPRO, Ciência de Dados. Determinado parâmetro será estimado recursivamente com a ajuda de um método de otimização matemática com base em uma função objetivo G. Para essa estimação, a base de dados de treinamento consistirá de N observações. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir. O método do gradiente descendente é equivalente ao método de Newton-Raphson, no qual o incremento, para a estimação do parâmetro, depende da primeira e da segunda derivada da função objetivo g. Certo ou errado? Na verdade, o método do gradiente descendente só utiliza a primeira derivada. Esse é o erro da questão. Como trabalha com regressão linear, não faz uso da segunda derivada, a qual se faz necessária em problemas não lineares. O gradiente descendente quer ver a inclinação da curva da função, de forma a minimizar os parâmetros de uma determinada função de interesse. Veja uma imagem abaixo de forma a ilustrar melhor a preocupação desse método. Abaixo, temos a reta de uma regressão linear simples obtida iterativamente. As linhas azuis representam cada passo do algoritmo, e a vermelha a reta resultante. Figura 1. Erro de predição segundo a flexibilidade do modelo. Gabarito. Errado. Sebrasp, CESP, 2021, Analista, SERPRO, Ciência de Dados. Determinado parâmetro será estimado recursivamente com a ajuda de um método de otimização matemática com base em uma função objetivo G. Para essa estimação, a base de dados de treinamento consistirá de N observações. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir. Entre as condições ideais relativas à função objetivo g. Para a aplicação do método do gradiente descendente incluem-se convexidade, continuidade e diferenciabilidade. Certo ou errado? A questão trata de inteligência artificial. Uma das formas de inteligência artificial é o aprendizado de máquina. No aprendizado de máquina, treinamos os componentes através de parâmetros e funções, de forma que o neurônio artificial possa processar esses dados, da forma que foram programadas. No caso da questão, o parâmetro beta será estimado recursivamente com a ajuda de um método de otimização matemática com base em uma função objetivo g, contra a barra beta. A base de treinamento consiste de N observações. A questão questiona o candidato sobre as condições ideias para a aplicação do método do gradiente descendente. O gradiente descendente é um algoritmo de otimização que realiza o ajuste de parâmetros de forma iterativa com o objetivo de encontrar o valor e que minimiza a função de interesse. Nesse método, o erro de um neurônio da camada oculta terá que ser calculado recursivamente a partir dos erros de todos os neuroníos a que ele está diretamente conectado. Por isso, deve se preocupar com o grau de convexidade, continuidade e diferenciabilidade, já que quanto mais contínua a função for, melhor de ser trabalhada. Isso porque a busca da perfeição dos modelos deve ser sempre buscada. E como sabemos, todos esses fatores mexem na curva de uma função. Por exemplo, uma função é contínua se conseguimos desenhá-la sem ter que retirar o lápis da folha de papel. Então funções que têm traços paralelos, por exemplo, não são contínuas. Gabarito, correta. Sebrasp, CESP, 2021, Analista, SERPRO, Ciência de Dados. Determinado parâmetro será estimado recursivamente com a ajuda de um método de otimização matemática com base em uma função objetivo g.
Para essa estimação, a base de dados de treinamento consistirá de N observações. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir. Em cada iteração na estimação do parâmetro, o método do gradiente descendente requer N observações da base de treinamento, ao passo que o método do gradiente descendente estocástico utiliza uma observação selecionada aleatoriamente dessa base de treinamento. Certo? Errado. A questão trata de inteligência artificial. Uma das formas de inteligência artificial é o aprendizado de máquina. No aprendizado de máquina, treinamos os componentes através de parâmetros e funções, de forma que o neurônio artificial possa processar esses dados, da forma que foram programadas. No caso da questão, o parâmetro contra barra beta será estimado recursivamente com a ajuda de um método de otimização matemática com base em uma função objetivo g, contra barra beta. A base de treinamento consiste de N observações. Agora, vamos analisar a assertiva por partes. Com base nisso, a questão diz que para cada iteração na estimação do parâmetro contra barra beta, o método do gradiente descendente requer N observações da base de treinamento, enquanto que o método do gradiente descendente estocástico utiliza uma observação selecionada aleatoriamente. Isso é verdade, já que a base do estocástico é a aleatoriedade. Vejamos, gradiente descendente estocástico. O GD estocástico escolhe aleatoriamente uma instância do conjunto de treinamento e realiza o cálculo do gradiente baseado apenas nessa instância. Isso torna o algoritmo mais rápido devido à pequena quantidade de dados para manipular a cada iteração. Além disso, permite realizar o treinamento em grandes conjuntos de dados que não cabem na memória principal, out-of core learning, visto que apenas uma instância precisa estar na memória a cada iteração. No out-of core learning, o algoritmo carrega parte dos dados, realiza o treinamento nesses dados e repete o processo até que o treinamento tenha sido realizado em todo o conjunto. Devido à sua aleatoriedade, esse algoritmo é menos regular do que o GD em lote. Em vez de diminuir suavemente até o mínimo, a função custo irá oscilar e diminuir na média. Dessa forma, os valores obtidos serão bons, mas não ótimos. O gradiente descendente é um algoritmo de otimização que realiza o ajuste de parâmetros de forma iterativa com o objetivo de encontrar o valor e que minimiza a função de interesse. Gabarito: correta. IBAD, 2021, Técnico em Informática, Câmara Municipal de Vila Velha. No processamento de informações existem sistemas que leem arquivos de dados individualmente e outros que processam grandes lotes de informação. O processamento de grandes lotes chama-se A. Bato Processinho. B. Real Time. C. SQL Server. D. Data Mining. E. Online. A questão trata de tema relativo à análise da informação. A informação e os dados são ativos estratégicos do mundo atual. Dessa maneira, a ciência de dados cresce a cada dia, com o objetivo de melhorar esse processo de análise. A questão quer saber especificamente sobre o processamento de uma grande quantidade de dados. Esse processamento é importante para que a etapa posterior do processo seja bem-sucedida. Dessa forma, a rapidez e a qualidade do processamento são fundamentais. Quem lida com grandes massas de dados é o batch processing. Veja abaixo sua definição. O processamento em BAD é usado com frequência quando se lida com grandes volumes de dados ou fontes de dados de sistemas legados, em que não é possível entregar dados em fluxos. Ele também, por definição, exige que todos os dados necessários para o lote sejam carregados em algum tipo de armazenamento, um banco de dados ou sistema de arquivos para serem processados. Nesse caso, é comum acontecer que as equipes de TI fiquem paradas esperando que todos os dados sejam carregados antes de iniciar a fase de análise. As outras assertivas dizem respeito a outras áreas ou termos da análise de dados. C. SQL Server. Servidor SQL para transações com banco de dados SQL. D. Data Mining. Mineração de dados. E. Online. Processamento online de dados. Gabarito: letra A. 2021, Auditor Federal de Controle Externo, TCU, Controle Externo, Auditoria Governamental. Os hiperparâmetros são definidos antes do treinamento de um modelo. Para o melhor desempenho é importante otimizá-los, o que funciona melhor em modelos que já foram treinados diversas vezes.
Para otimização de hiperparâmetros existem alguns algoritmos. Abaixo são apresentados alguns. Faça a correta relação entre os algoritmos e sua funcionalidade. 1. Grid Search. 2. Random Search. 3. Bayes Search. Combinações aleatórias de hiperparâmetros são testadas e é mais bem utilizado em conjuntos grandes de dados. A partir de uma combinação de testes anteriores, é possível estimar qual conjunto de hiperparâmetros fornecerá o melhor resultado. A partir de um conjunto de valores faz testes dentro de uma determinada região nos vizinhos mais próximos. A relação correta se dá em A, 1, 2, 3. B, 2, 3, 1. C, 3, 1, 2. D, 3, 2, 1. E, 1, 3, 2. Falou em teste de combinações aleatórias. Estaremos diante do algoritmo de otimização de hiperparâmetros Random Search. O seu funcionamento é parecido com o Grid Search, porém é uma escolha melhor quando se trata de dados muito grandes. 3. A partir de uma combinação de testes anteriores, é possível estimar qual conjunto de hiperparâmetros fornecerá o melhor resultado. Aqui, estamos diante do algoritmo de Bayes Search, que é utilizado a partir de combinação que foi feita anteriormente. Esse algoritmo vai à região que possui os dados com menor taxa de confiança e dentro dessa região procura o índice com melhor valor de performance. 1. A partir de um conjunto de valores faz testes dentro de uma determinada região nos vizinhos mais próximos. Aqui estamos diante do algoritmo Grid Search. Para entender bem esse algoritmo podemos compará-lo a uma caixa. Ele fará testes dentro dessa caixa em cada um dos vizinhos de um valor testado e apresenta o que tiver melhor resultado. A relação que temos é 2, 3, 1. Gabarito, letra B.